Se você precisa aprender língua portuguesa e não sabe por onde começar, eu recomendo que você inicie os seus estudos conhecendo as classes gramaticais, que para mim é o primeiro conteúdo que deve ser visto por quem quer entender gramática de forma definitiva. Olá, eu sou o Darriê, professor de gramática, e há mais de 20 anos eu ajudo os meus alunos a enxergarem a gramática de uma forma simples e descomplicada. E hoje eu estou aqui para te explicar classes gramaticais ou classes de palavras em 3 passos e de uma forma bem simples. Primeiro passo: classificar as palavras quanto à classe gramatical é observar o que essas palavras fazem, observar o comportamento dessas palavras. Então, classificar palavras quanto à sua classe envolve entender que cada classe gramatical corresponde a um tipo de comportamento da palavra no contexto, do mesmo jeito que a gente faz para identificar a profissão das pessoas, que é observando o que a pessoa faz para viver. Por exemplo, o cara que constrói casa, que coloca tijolo sobre tijolo, o que ele faz? Ele é pedreiro. O cara que mexe na parte elétrica de uma casa, mexe no chuveiro, coloca cerca elétrica, enfim, observando o comportamento desse cara, no que ele faz para viver, eu posso dizer que ele é um eletricista. Se eu observar o cara que vende frutas na feira, observando esse comportamento quanto àquilo que ele faz para viver, eu vou dizer para você que ele é um feirante. Da mesma forma que o cara que trabalha no banco, atendendo as pessoas, trocando cheque, ele é um bancário. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo agora, observando a profissão das pessoas no tocante ao que elas fazem para viver, é o que a gente vai fazer com as palavras na hora que a gente for determinar qual a classe gramatical a que elas pertencem. O segundo passo é conhecer quais são as 10 possibilidades de classificação que as palavras na língua portuguesa têm. Então, vamos lá. Bom, vamos começar agora com a palavra crianças. Eu falei para você agora há pouco que classificar as palavras quanto à classe gramatical é observar o comportamento da palavra dentro do contexto. A gente não tem um contexto, mas tem uma palavra que a gente consegue identificar o que ela faz. Por acaso, você percebeu que a palavra crianças dá nome a seres humanos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que ainda estão na fase da infância? Sim, percebeu? Se crianças dá um nome, eu vou dizer que crianças é um substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, lugares, sensações, ações, processos, fenômenos, conceitos. Então, toda palavra que nomeia é um substantivo. E podemos observar que a palavra criança deu nome a seres humanos de pouca idade, por isso, crianças é um substantivo e é a primeira classe gramatical que a gente tem para entender. Continuando. Agora, junto da palavra crianças, eu coloquei a palavrinha as. Esse as aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você percebe que ele se referiu à palavra crianças? E mesmo antes de a palavra crianças aparecer, se eu tivesse só o as, esse as já me contaria por acaso que a palavra que vinha na sequência seria feminina e plural? As... Faz de conta que eu não sei o que é criança. A palavra que vem depois vai ser masculina ou feminina? Feminina. Singular ou plural? Plural. Percebo, porque quem contou isso pra gente foi o as. Então, o que o as fez aqui? O as, a palavrinha as, se referiu a um substantivo determinando-o quanto ao gênero, feminino, e quanto ao número, plural, e ainda contou pra gente que são crianças específicas. Na cabeça de quem está falando, não são crianças quaisquer. Bom, então quem determina, indicando gênero e número, fazendo uma referência genérica ou específica, vai ser chamado de artigo. Tudo certo? Vamos para a terceira classe gramatical. As crianças choraram. O verbo chorar, caguetei, né? Contei. O verbo chorar. A palavra chorar que está aqui. Por acaso, ela indicou que aconteceu uma ação
e contou pra gente em que momento essa ação aconteceu, se é passado, presente ou futuro, sim, choraram indica uma ação que começou a acontecer no passado e que já foi concluída. Se começou no passado e foi concluída no passado, eu tenho aí um pretérito perfeito. Se ligou? Então, ação, nesse caso, nós temos na palavra, desculpe a letra, na palavra choraram, um verbo. Tudo certo? Então a gente já viu um substantivo, que é a palavra crianças, um artigo, que é a palavra as, e o verbo choraram. As crianças choraram ontem. A palavra ontem, que está aqui no contexto para gente, ela contou para gente em que momento aconteceu a ação verbal? Sim. Bom, palavras que colocam sobre o verbo circunstâncias de tempo, modo, dúvida, intensidade, negação, causa, consequência, condição e tantas outras, recebe o nome de advérbio, porque o ad vem de somar, tá junto. Ad, junto, vérbio. O advérbio não é que ele está colado no verbo, é que mesmo estando distante algumas vezes, o advérbio vai colocar sobre o verbo uma circunstância. Nesse caso, o verbo choraram recebeu como circunstância de tempo a palavra ontem. Sendo assim, ontem é um advérbio. Então, as, artigo, criança, substantivo, choraram, verbo, e ontem, advérbio, porque colocou sobre o verbo uma circunstância, nesse caso de tempo, ontem, advérbio de tempo. Bom, fiz mais um acréscimo aqui. As duas crianças choraram ontem. A palavra duas que a gente encontrou aqui, por acaso, se referiu ao substantivo crianças, indicando quantidade? Sim? Sim. Então é um numeral. Por quê? Numeral é a palavra que, acompanhando ou substituindo os substantivos, vai indicar quantidade, fracionamento, divisão ou multiplicação. Por isso, esse duas aqui é um numeral que acompanhou o substantivo crianças. Bom, continuando os nossos acréscimos aqui. As duas lindas crianças choraram ontem. Já sabemos que crianças é substantivo, que as é artigo, que duas é numeral, que choraram é verbo e ontem é advérbio. Quem entrou na brincadeira agora foi a palavra lindas. Pessoal, o que a palavra lindas está fazendo nesse contexto? A palavra lindas está a palavra linda está caracterizando o substantivo crianças. A palavra que caracteriza substantivo ou equivalentes é chamada de adjetivo. Você concorda que está fácil esse negócio? Tá fácil. Por quê? Porque é só a gente olhar o que é que tem de ser observado por nós. Que no caso das classes gramaticais é o que é que essa palavra está fazendo aí. E quando a gente faz essa observação, a gente chega à classificação. Bom, agora eu acrescentei mais um trecho, mais uma oração aqui ao nosso contexto. Ah, sim. Além de eu acrescentar uma outra oração, eu também acrescentei a palavra aquelas. Eu substituí a palavra aquelas, eu tirei o artigo as e coloquei a palavra aquelas no lugar. A palavra aquelas também se refere a um substantivo, crianças? Sim. Aquelas é um pronome demonstrativo. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui um substantivo, alterando-lhe o sentido. A palavra aquelas aqui se referiu à palavra crianças, indicando um posicionamento geográfico daquelas crianças. Essas crianças vão estar longe da pessoa que está falando e longe da pessoa que está ouvindo. Então, o aquelas aqui
é um exemplo de pronome. Esse aqui é um pronome adjetivo demonstrativo, assunto que será abordado por nós em uma das próximas aulas, caso vocês tenham interesse. É claro que essas aulas são feitas todas para vocês. Então, aquelas, pronome. Então, aquelas duas lindas crianças choraram ontem quando o pão de queijo acabou. Que molecada esfomeada, mas nesse caso vamos nos até a gramática. Eu não sei se você se lembra, mas oração é a estrutura que ocorre em volta de um verbo. E normalmente cada verbo ou locução verbal indica que existe uma oração. Então vamos observar agora nesse contexto quantas orações a gente tem. Aquelas duas lindas crianças choraram. Encontramos o verbo chorar, indicando para a gente que existe uma oração. Encontramos o verbo acabar, indicando para a gente que existe uma segunda oração. As orações são separadas normalmente na conjunção. E o que é uma conjunção, Darriê? Conjunção, assim como a palavra quando, conjunção é a palavra que liga orações e cria entre elas relações de sentido. Pergunto, a palavra quando ligou toda a oração 2 à oração número 1. A palavra quando ligou uma oração à outra, indicando um momento. A oração 2 indica o momento em que acontece o verbo da oração número 1. Sim. Quem é que estabeleceu essa relação de tempo? Foi a palavra quando. Então, a palavra quando ligou as duas orações e estabeleceu entre elas uma ideia de tempo? Sim. Quem liga orações e estabelece entre elas relação de sentido é uma conjunção. Sendo assim, nós temos aqui, vou até trocar a cor para enxergar melhor. Sendo assim, nós temos aqui a palavra quando, sendo classificada como uma conjunção. Se eu fosse aprofundar um pouco mais, eu diria que ela é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Mas, como eu já disse, esse também é um assunto para uma próxima aula. Ok? Deixa eu passar para frente aqui. Quando o pão de queijo acabou. A gente tem aqui a palavra pão de queijo. Você concorda? Que para formar a palavra pão de queijo, a pessoa pegou o substantivo pão, que é, o nome que dá, é uma palavra que dá nome a um alimento, pegou um segundo substantivo queijo, que é a palavra que dá nome a um outro alimento, e ligou essas duas palavras pela palavrinha de. A palavrinha de deu uma mãozinha para a palavra queijo, deu uma mãozinha para a palavra pão, criou entre as palavras uma relação de sentido, alterando o sentido das duas. Uma coisa é pão, outra coisa é queijo, outra coisa é pão de queijo. Então eu posso dizer que a palavrinha de aqui ligou palavras e criou entre elas uma relação de sentido? Sim. Quem é que faz isso, Darriê? Quem faz isso é a preposição. Preposição é a palavra invariável que liga outras palavras, criando entre elas relações de sentido. A gente tem as principais preposições essenciais, que são aquelas que eu acho que são as únicas coisas que as pessoas decoraram muitas vezes sobre gramática, são as preposições. Lembra? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Essas são as preposições. Sendo assim, nós acabamos de ver o que são substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos, conjunções, preposições, advérbios, faltando só as interjeições, que está aqui, ó. Se liga na palavrinha puxa. Essa palavrinha puxa, que apareceu aqui, por acaso ela transmitiu pra gente, de forma instantânea, a emoção do falante? Puxa. Esse puxa aqui é uma interjeição de frustração, que indica um estado emocional de forma instantânea. Oba, eba, ai, ui, ufa, puxa, puxa, interjeição.
Então, rapidamente, nós passeamos pelas 10 classes gramaticais, conseguimos classificá-las, é claro que de forma muito resumida e muito rápida, mas o que eu queria que você entendesse disso que foi explicado até agora é que a gente, para classificar as palavras, precisa conhecer os comportamentos que elas apresentam e associar esses comportamentos a classificações, ok? Então, vamos voltar para o terceiro passo agora para a classificação das classes gramaticais. E o terceiro passo, quem manda é o contexto. Querido, tenha em mente que o que permite a classificação da palavra é observar o comportamento dela no contexto em que ela se encontra. Eu digo isso porque uma mesma palavra pode apresentar comportamentos diferentes em contextos diferentes e assim receber classificações diferentes nas duas situações. Primeiro exemplo aqui. Eu comprei laranja. Nós já temos um conhecimento sobre classes gramaticais que me permite dizer que a palavra eu, que está aqui, substituiu o nome da Rie, que é o meu nome. Substituiu. Então o euzinho aqui é um pronome. Comprei. Não há grande dificuldade em percebermos que se trata de um verbo, porque indica uma ação e uma ação que ocorreu em determinado tempo, passado, presente e futuro, nesse caso presente. Perdão, nesse caso o pretérito perfeito. E vamos para a palavra laranja que aqui se encontra. Laranja, neste caso, é o nome dado a uma fruta? Sim ou não? Sim! Se é o nome dado a uma fruta, nós temos aqui na palavra laranja um substantivo. Certo? Agora vamos mudar um pouquinho o contexto. Agora eu tenho aqui, eu comprei uma blusa laranja. A palavra laranja, embora seja a mesma palavra que está escrito aqui, ela apresentou o mesmo comportamento nos dois casos? Não. No primeiro caso, a palavra laranja deu um nome, então ela é um substantivo. No segundo caso, vocês perceberam que a palavra laranja caracterizou a palavra blusa? Blusa é o nome que a gente dá para uma determinada peça do vestuário? Se sim e sim, então blusa vai ser um substantivo. E a palavra laranja está caracterizando um substantivo, portanto, laranja aqui nesse contexto é um adjetivo. Tudo certo? Espero que não tenha havido dúvida e se por acaso você não entendeu alguma coisa, por favor, deixa a pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Amigo, se isso não estiver claro na nossa cabeça, pode ser que a gente faça confusão, já que existem muitas outras formas de a gente classificar as palavras. Por exemplo, a gente pode classificar as palavras quanto ao tamanho delas, elas podendo ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. A gente também pode classificar as palavras, por exemplo, quanto ao local da sílaba tônica. E aí a gente vai dizer se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E se você gostou dessa aula, aqui no meu canal você vai encontrar mais de 100 aulas em que você pode aprofundar os seus conhecimentos em gramática. E peço ainda que você considere se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo, pois assim você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante e passa a entregar a nossa aulinha para mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e não se esqueça, meu querido, abre o caderno e vem para o YouTube.